Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje estamos aqui para a realização de mais um discipulado, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar com uma oração para que possamos abordar esse capítulo 31 do livro de Gênesis. Feche os olhos em nome de Jesus e vamos entrar na presença do nosso Deus. Ó amado Deus e querido Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos diante de Ti e nós louvamos o Teu santo nome, meu Pai, por mais essa oportunidade tão rara que o Senhor nos dá. Sabemos que há tempos que virão em que se haverá fome e sede da Tua palavra e os homens andarão de um lugar para o outro segundo diz a Sua mensagem, procurando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Então queremos aproveitar o máximo de tempo que temos para desfrutar e nos deleitar em Tua presença e aprender toda a sabedoria e ensino que o Senhor nos dá, meu Pai, que é tão maravilhoso para nossas almas. Que o Senhor possa nos guiar nesse estudo e que possamos sair daqui cheios, meu Pai, cheios do conhecimento do Senhor, cheios da Tua plenitude, cheios do Teu ensino, meu Pai. Toma direção, pois Tu és o nosso grande mestre. Em nome do Senhor Jesus. Bom, então começando aqui a abordagem do capítulo 31 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1 ao versículo 3, Jacó descobre que os filhos de Labão, seu sogro, vinham murmurando a seu respeito, acusando-o de tomar tudo quanto o pai tinha e de ter formado toda a sua riqueza às custas de Labão. Jacó percebe ainda que Labão já não era mais o seu amigo, como antes. Neste momento, o Senhor mostra a Jacó que já era hora de voltar para a sua terra. Eu estarei contigo, disse o Senhor a Jacó. Bom, diante desses versículos, a nota de rodapé da King James, na página 90, no número 1, para a abordagem desse capítulo, vai dizer o seguinte: Jacó vinha recebendo sinais para voltar para Canaã. Canaã era a terra do seu nascimento. Agora, pessoalmente, Deus lhe dá as ordens. Toda vez que uma mudança é feita debaixo da vontade de Deus, por melhor que nos pareça, outro caminho, nós podemos contar com a presença e os cuidados amorosos e poderosos de Deus. Então Deus está sempre nos mostrando um sinal, é o que diz esse estudo da rodapé da King James, Deus dá uma ordem pessoalmente após mostrar vários sinais a Jacó. Isso acontece com muitos de nós hoje, que começamos a ver alguns sinais sobre algumas mudanças que precisamos tomar e de repente a gente sente fortemente no nosso coração a ordem de Deus dizendo que precisamos fazer tais mudanças, E a gente pode contar com a presença do Senhor quando Ele manda a gente mudar alguma coisa, e Ele vai ter todo o cuidado amoroso que Ele tem e poderoso para que possamos tomar o melhor caminho. Amém? Bom, passando então aqui a abordagem do versículo 4 ao versículo 9, Jacó resolve chamar suas esposas Raquel e Lia. Vamos lembrar que ele está no regime da poligamia, já falamos disso aqui no estudo, Então ele resolve chamar Raquel e Lia, suas esposas, para que ele expusesse para elas a sua decisão de partir e voltar para Canaã, para a terra de seus pais. Jacó declara a elas que já não é mais ele já não tem mais confiança em Labão, pois este já não o tratava como antes. Porém o Senhor, o Deus de seu pai, estava com ele. Jacó as expõe um relatório dos anos de trabalho na casa do seu sogro. Então Jacó vai apresentar um histórico de como ele trabalhou na casa do pai delas, E de como Labão havia mudado o seu salário por 10 vezes. Uma hora o seu salário era as crias com manchas, Outra hora eram crias com listras. Então Labão vivia trocando. Toda vez que ele falava, olha, teu salário agora vai ser crias com mancha. Aí nascia crias com mancha. Aí ele fala, não, agora vai ser crias com listras. Aí nascia crias com listras, Mas Deus estava com Jacó para abençoar a ele. E as crias nasciam de acordo com o desejo e fé de Jacó. Foi dessa maneira que Deus tirou o rebanho do Labão e entregou esse rebanho na mão de Jacó. Então isso vai ser declarado por Jacó às suas esposas. Bom, meu irmão, minha irmã pode estar achando estranha essa história de Deus tirou de Labão e entregou para Jacó.
Vamos a uma observação aqui. Quando Jacó diz que Deus tirou coisas de Labão e entregou isto, né, a ele, isso está de acordo com algumas passagens bíblicas, tá? E eu quero expor para vocês, né, algumas dessas passagens. Você indo lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, tá? Eclesiastes 2, 26, você vai ler o seguinte: Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Então preste atenção. Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Então, Eclesiastes, né, capítulo 2, versículo 26, está deixando claro que Deus dá sabedoria, entendimento e felicidade para todos aqueles que têm prazer nele, tá? Agora, aquele que é pecador, o que é pecador? Ele não está falando no sentido geral de todos os homens são pecadores. Ele está falando que aquele que gosta de viver na prática do pecado, aquele que não quer nada com Deus de verdade, gosta de ficar fazendo coisa errada, mentindo, fazendo injustiça, Deus faz com que ele trabalhe pesado, ajunte, para que ele acabe entregando para aquele que agrada a Deus. Então, e o final do Eclesiastes vai dizer que isso é frustrante. É frustrante quando você trabalha muito e não consegue desfrutar daquilo que você trabalhou. Você vê o seu trabalho indo por água abaixo, indo ralo abaixo, né? E tem muita gente, né, que quer viver no erro e quer viver no pecado. Até mesmo muitos irmãos crentes querem viver no erro e no pecado e vivem reclamando que estão passando por tribulação, vivem, às vezes dão o nome da tribulação aprovação. Estou passando por uma aprovação, só que a raiz daquilo que eles não estão tendo sucesso não está na questão da tribulação em si, na questão da dificuldade em si, mas está no erro que eles estão cometendo. Então, muitas vezes, muitas das supostas tribulações, muitas das supostas provações que nossos irmãos sofrem, ou que nós mesmos também sofremos, estão ligadas muito mais a uma prática de viver no erro do que realmente a própria provação e tribulação em si, né? A provação e tribulação legítimas é quando você está fazendo toda a justiça e de repente se ergue uma perseguição contra você, se ergue um problema contra você, né? E você não está fazendo nada de errado, você está fazendo as coisas tudo certinho para Deus, mas há uma perseguição. Mas mesmo assim, essa tribulação que acontece legitimamente, em que você está fazendo tudo que é certo, ela não dura muito tempo, né? Em certo momento ela deixa de existir e o cristão passa a gozar uma bonança, tá? Então se o irmão ou se a irmã está vivendo uma tribulação muito tempo e já passa anos e anos e ele não consegue ver a solução daquilo, é melhor, antes de ficar falando que é uma tribulação, antes de ficar falando que é uma aprovação, começar a fazer uma avaliação da sua própria vida espiritual, da sua vida até mesmo no mundo, né, o seu comportamento, para ver se o irmão ou se a irmã não está fazendo alguma coisa realmente que esteja desagradando a Deus. Isso é importante falar, né, porque Deus, segundo Eclesiastes 2:26, dá sabedoria, entendimento e felicidade para aqueles que nele têm prazer. Então, se o irmão ou se a irmã não está vivendo com essa sabedoria, com esse entendimento e com essa felicidade, é necessário parar um pouquinho para examinar-se a si mesmo, como Paulo recomendou, ok? Bom, outro versículo está em Mateus capítulo 25, do versículo 26 ao versículo 28, falando a respeito dessa questão de Deus tirar algo daquele que vive na prática do pecado e entregar para aquele que o agrada. Tá? Então Mateus 25, 26 ao 28 ele diz assim, ó: sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos, devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta. Mas os juros, no caso, né? Recebesse de volta os juros. Sendo assim, tirai dele, presta atenção, esse servo aqui, de Mateus 25, né? Ele
enterrou o talento. Esse é o contexto da passagem, tá? E quando ele devolve o talento ao Senhor, ele não devolve multiplicado. O Senhor bota algo na nossa mão e temos que retornar para ele de forma multiplicada, tá? E esse servo não faz isso. Então Deus chama ele de servo mau, mal com U, é mal de maligno mesmo, tá? Esse mal não é de passar mal com L, é mal de U, né? Mal com U, melhor dizendo. É um mal de ser maligno, é um servo maligno e negligente, né? Porque ele enterra o talento que Deus deu para ele. Então Deus dá uma ordem aqui, ele vai dizer: sendo assim, tirai dele. Então essa passagem mostra que Deus tira coisas de quem desagrada para entregar a quem o agrada. Então ele fala: sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Então é tirado do servo maligno, negligente, e é dado ao servo que multiplicou os 5 talentos e fez 10. Está compreendendo? Muitas das vezes, nas nossas igrejas, nós vemos irmãos e irmãs perdendo posições, vemos irmãos e irmãos perdendo unção, vemos eles perdendo a fé, vemos eles se desviando e a gente às vezes não entende, acha que aquilo, nossa, o diabo está furioso, né? A gente fala assim, mas não é. Muitas das vezes aquele irmão ou irmã estava lá, mas estava negligenciando o que Deus queria, estava negligenciando a vontade do Senhor. E quando você pensa que foi o diabo que tirou, talvez o próprio Deus ele pode ter permitido que aquele irmão saia. Por quê? Por causa da negligência. Na verdade, o encargo dele foi passado para outro que vai fazer melhor do que ele. É duro essas palavras que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, mas isso é uma verdade. Se eu negligenciar aquilo que Deus tem colocado na minha mão para multiplicar, Deus tira de mim e passa para alguém que vai amá-lo de verdade, vai ter um carinho com as suas coisas e vai fazer por ele. Então nós temos que refletir também sobre isso, tá? Bom, passando a análise do versículo 10 ao versículo 16, Jacó conta para Raquel, né? Jacó conta para Raquel e para Lia o sonho que ele teve, onde o Senhor lhe mostrou bodes listrados, malhados e manchados. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai desta terra e retorna à sua terra natal. Estas foram as palavras do Senhor no sonho de Jacó. Raquel e Lia, elas vão concordar com o marido, dizendo que elas já não tinham mais nenhuma herança na casa do seu pai, porquanto Labão, o pai delas, havia vendido elas e gastado todo o dinheiro, ou gasto todo o dinheiro do dote delas. Então, quando Jacó resolve trabalhar em troca da Raquel, na verdade ele está apresentando um dote, e esse trabalho, na verdade, ele era o dote para ser entregue a Raquel, mas o Labão se apropria deste dote. Detalhe, ele entrega primeiro Lia, sendo sua primogênita, para Jacó, e ele segura o dote de Lia, que é os anos de trabalho de Jacó que deveriam ser entregues a Lia, e ainda segura o dote de Raquel. O dote que era? Era a recompensa que era entregue em troca da moça que iria se casar. O Labão não entrega essas riquezas na mão das filhas que se casaram com Jacó. Pelo contrário, ele se apropria dessa riqueza. Tá? Então as filhas, né, de Labão vão concordar em ir embora com o marido porque elas se sentem usadas, elas se sentem vendidas pelo pai, que não entregou nada para elas, tá? Então elas estão se vendo sem herança na casa do próprio pai. Ela fala: não tenho nada aqui. E elas continuam dizendo, né, agora toda a riqueza que Deus havia tirado do pai, para elas agora pertence a elas e a seus filhos. Tudo aquilo que Jacó havia conquistado pela sua fé, elas veem aquilo como uma herança que é delas e dos filhos delas, tá? Versículo 17 a 19, diante dessa resposta, Jacó preparou seus filhos e suas esposas e tudo quanto era seu. Montaram em camelos e partiram de Harã, escondidos de Labão, que havia saído para tosquear as ovelhas. Raquel aproveitou a ausência do pai
e antes de partir, ela roubou as imagens dos deuses do clã de seu pai. Então Raquel, ela vai roubar as estatuetas, né, que eram os deuses do clã do pai dela. O que é o clã? O clã, na verdade, é como se fosse uma bandeira, né? Na verdade, uma aldeia que tem um símbolo, tá? O clã seria esse símbolo, seria esse símbolo, tá? Que representa. Então, haviam deuses do clã do pai da Raquel, e ela vai roubar esses deuses antes de partir com o seu marido, né? E com todos os seus filhos, né? Bom, na nota de rodapé da King James, agora na página 91, na página 91, melhor dizendo, no número 2, nós vamos ler o seguinte: antes que chegasse a compreender o pleno sentido da fé, Jacó e Raquel agiram de acordo com seus próprios valores mundanos. Então, antes que eles viessem compreender o sentido da fé, tanto Jacó quanto Raquel agiram de acordo com seus próprios valores mundanos. Isto é, eles haviam aprendido no mundo a usar a astuta e poderosa arma do engano. Então, tanto Jacó quanto Raquel tornaram-se enganadores, e por causa disso, eles vão sofrer gravemente. A pessoa desonesta não enfrenta a realidade, é o que diz a nota de rodapé da King James. A pessoa desonesta não enfrenta a realidade. Ela vive mentindo, escondendo-se e fugindo. Então, meu irmão, minha irmã, quem é desonesto não enfrenta a realidade. Por quê? Porque está devendo. Então, essa pessoa que é desonesta, geralmente ela vive mentindo, ela vive se escondendo, ela vive fugindo. Então, aí você fala, né? Às vezes a pessoa, o pastor, o líder percebe algo errado nela e ela fala, como é que ele sabia que tinha algo errado comigo? É porque ele vê esse sintoma. Ele vê esse sintoma, às vezes ele repara na mentira, ele repara que a pessoa está se escondendo, está se esquivando, está fugindo. A Bíblia é clara sobre isso, tá? E aqui a rodapé continua dizendo, a mentira e a fraude são armas de Satanás. Raquel confiava em Deus, porém ela confiava também na ajuda de seus ídolos portáteis. O que é o ídolo portátil? É a estátua, é aquilo que você pode carregar. É um Deus, com letra minúscula, que você carrega para onde você quer. Né? O nosso Deus, o Deus vivo, não pode ser carregado por ninguém. Tá? Mas Raquel confiava em Deus, mas ela também acreditava nas estatuetas, ela acreditava naqueles ídolos portáteis. Tá? Isto ainda ocorre com muitos cristãos nos dias de hoje, que eles confiam, por exemplo, em horóscopos, tá? Isso é o que eu estou falando para vocês aqui, está aqui registrado na nota de rodapé da King James, no estudo para Gênesis capítulo 31, não são palavras minhas não, tá? Eu estou aqui transmitindo para você o que a nota de rodapé da King James está falando. Muita gente fala que idólatras vão ser salvos, mas não é o que a Bíblia declara. Nós estamos aqui para poder falar a verdade bíblica para você, tá? Então preste atenção no que está sendo falado aqui, né? Muitos cristãos ainda nos dias de hoje, eles confiam em horóscopos, que são a previsão dos signos, eles confiam em misticismo. O que são os misticismos? São essas histórias com cartomantes, adivinhações, conversas com mortos e coisas desse tipo. Muitos cristãos nos dias de hoje confiam em amuletos, que é ferradura, pé de coelho, figa e mais um monte de coisa que o pessoal bota aí nas portas. E também muitos cristãos no dia de hoje acreditam em superstições, como por exemplo quebrar espelho dá azar. Quer dizer, então a nota de rodapé da King James, ela vai dizer que ainda existe muita gente assim no dia de hoje, até dentro das próprias igrejas evangélicas. Quer dizer, a pessoa diz que acredita em Deus, mas ainda está pegada aos horóscopos, ainda está pegada ao misticismo, que é cartomante, adivinhação, conversa com mortos, ainda está pegada a amuleto, ferradura, pé de coelho, figa, ainda está pegada a superstições como quebrar espelho, traz azar, manga com leite mata. Quer dizer, a pessoa ainda acredita em muito dessas coisas, né? Tapar espelho quando tá caindo raio. Então isso na verdade é uma mistura, né, de fé em Deus com fé nessas coisas, né? O que um verdadeiro cristão
convertido não deve fazer. Bom, o historiador Flávio Joséfo, tá, no ano 1 depois de Cristo, isso já é muito antigo, tá, meu irmão, minha irmã? O historiador Flávio Joséfo, no ano 1 depois de Cristo, isso não é recente não, isso é bem antigo, é um historiador bem antigo, ele escreveu que muitos judeus tinham o costume de levar pequenas estatuetas de deuses em suas viagens. Eles acreditavam na proteção desses deuses com letra minúscula, tá? Então Raquel, o que ela está fazendo? Ela, na verdade, só está manifestando os costumes dos povos pagãos. Ela acredita em Deus, mas acredita também em muitos deuses. E existem muitos que se dizem cristãos hoje que também são assim. Acreditam em Deus, mas mantêm sua crença em outros deuses. Ou mantêm suas crenças nos horóscopos. Ou mantêm suas crenças na cartomante, na adivinhação, na conversa com mortos. Acreditam nos signos, acreditam no pé de coelho, acreditam na ferradura, nos amuletos, acreditam nas superstições. Tá? Então essa aqui é uma questão importante que a nota de rodapé da King James traz para nós. Do versículo 20 ao versículo 29, Jacó foge da presença de Labão com sua família, indo em direção a Canaã, sua terra natal. Passados 3 dias de fuga, Labão foi informado do fato. Então passaram-se 3 dias que Jacó havia fugido e Labão é informado só depois de 3 dias. Então Labão resolve perseguir Jacó juntamente com os homens de sua casa. E ele vai alcançar Jacó no monte de Gileade, né? No monte de Gileade, 7 dias depois. Antes que se encontrasse com Jacó para pedir satisfação sobre a fuga, né? Durante a noite, Labão teve um sonho, onde o Senhor lhe advertia de tomar cuidado com a forma que ele iria falar com Jacó. Então, muitas vezes, Deus intervém na defesa dos que são seus, tá? Deus vai falar para Labão, ó, cuidado como é que você vai falar com ele, tá? Fala direitinho com ele, não maltrata ele não. Então, meu irmão, minha irmã, não fica preocupado se você tem um conflito às vezes para resolver, conversar com alguém, falar alguma coisa, porque pode deixar, se você ora a Deus, Deus está no controle e Deus vai sempre tomando a dianteira para tornar aquele diálogo maravilhoso, né? Diante disso aí nós temos bastante testemunhos, já vimos bastante coisa, né? Sobre essa situação, e a gente sabe que Deus sempre vai na frente resolvendo problemas aí, né? Bom, segundo a ordem do Senhor, Labão não deveria falar mal a Jacó e nem prometer nada para ele, porque, poxa, Deus já sabia que Labão poderia querer causar mal a Jacó. Então ele fala, não vai falar mal para Jacó não, mas também nem prometer nada, porque Labão já havia prometido diversas coisas para Jacó e não havia cumprido absolutamente nada. Então agora Deus não quer mais que Labão prometa nada para Jacó, tá? É o Senhor quem está abençoando a vida de Jacó, tudo bem? Ao encontrar-se com Jacó, Labão acampa nas proximidades e ele vai tirar satisfação com Jacó sobre a sua fuga e o sequestro de suas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Labão diz que ele não deveria ter agido assim. Labão vai falar para Jacó, você não deveria ter agido dessa forma. Mas que ele permitisse despedi-los em paz ao som de música, assim como permitisse a ele beijar os seus netos e as suas filhas. Labão contou a Jacó que ele poderia ter causado sérios danos a Jacó, porém não fez por advertência do Senhor. Então havia um desejo no coração de Labão de causar mal a Jacó por essa fuga. Só que como o Senhor o havia advertido, ele resolveu não tomar esse tipo de atitude. Então Deus está protegendo o seu povo, tá? Aqueles que lhe agradam. Atenção, o povo de Deus é aquele que agrada a Deus. Deus está no controle da situação daqueles que agradam a ele, tá? Versículo 30 ao versículo 35. Labão questiona sobre o roubo de suas imagens de escultura. Então Labão quer os deuses dele, com letra minúscula, né, de volta, né? Então ele questiona sobre o roubo das imagens, tá? Ele quer as imagens dos deuses do seu clã. Jacó permite a Labão procurar entre as suas tendas e as de sua família o tal objeto roubado, declarando que aquele com o qual fosse encontrado tal objeto não ficaria vivo. Jacó não sabia que Raquel havia roubado as estatuetas de Labão. Labão então ele vai entrar na tenda de Lia e ele não vai encontrar as imagens. Então ele resolve ir até a tenda de Raquel. Ora, a Raquel ela havia escondido as estatuetas na sela do seu camelo
e estava sentada em cima delas. Enquanto o pai procurava pelo objeto, ela declarou que não podia levantar-se, pois estava com o fluxo costumeiro das mulheres. Tá? As mulheres entendem o que é isso, né? Por isso Labão não conseguiu encontrar o que ele procurava. No versículo 36 ao 43, houve uma discussão entre Jacó e Labão. Jacó vai questionar qual teria sido seu crime para que fosse perseguido assim pelo sogro. Ele apresentou diante de Labão o seu relatório de anos de trabalho e prestação de conta, assim como todo o sofrimento vivido, né, e do ressarcimento por animais perdidos, fadigas e noites de sono. Então Jacó, ele faz praticamente um relatório dos anos de trabalho. Ele vai falar sobre toda vez que ele perdia um animal, que algum animal era devorado por um predador, como que ele tinha que ressarcir esses animais, todos os cansaços que ele teve no trabalho que ele exercia para Labão, né? Todas as noites de sono que ele havia perdido, tá? E também ele vai declarar para Labão que foram 20 anos de trabalho árduo, tá? E também que Labão mudou o seu salário por 10 vezes, tá? Mas que o Deus de seu pai, o Deus de Abraão e o temor do seu pai Isaque, se o temor do seu pai Isaque não estivesse com ele, com Jacó, certamente Labão teria despedido de mãos vazias. Então ele vai dizer, olha, eu só estou indo embora com alguma coisa porque o Deus de meu pai e o temor do meu pai, né? Quer dizer, o respeito ao nome do meu pai e o Deus de Abraão, o meu avô, esteve comigo, porque senão você tinha me mandado embora com uma mão na frente e outra atrás. Eu teria saído daqui sem nada, né? Você não teria me dado nada, tá? E ele vai dizer, mas o Senhor, ele vendo as minhas canseiras no trabalho exaustivo, ele fez justiça. Então Jacó vai dizer, o Senhor me fez rico porque ele me fez justiça por eu ter trabalhado honestamente para você, né? E mesmo diante das injustiças que você cometeu, o Senhor vem me abençoando. Bom, diante dessa declaração de Jacó, o Labão ele vai retrucar. Retrucar é quando a pessoa ela não aceita e ela vai endurecer a cerviz, ela vai endurecer o rosto, ela vai endurecer a conversa. Então retrucar é isso, né? Quando a pessoa fica retrucando ali. Então Labão ele vai retrucar essa conversa e ele vai declarar o seguinte, ele vai dizer que as filhas, os netos, os rebanhos e tudo quanto Jacó pudesse ver, isso pertencia a ele, pertencia a Labão. Você tá vendo tudo que você está vendo aí? Minha filha, meus netos, esse rebanho todo, tá vendo tudo que você está vendo? Então isso é meu, isso não é seu não, isso é meu. Quer dizer, é uma forma bastante áspera de desprezar todo o trabalho de Jacó, né? Mas Labão também falou que ele deixaria tudo com Jacó por causa de suas filhas e por causa das crianças que elas haviam trazido ao mundo, tá? Bom, passando então agora a análise dos versículos 44 ao 53, Labão ele vai chamar Jacó para que eles façam um pacto, uma aliança, tá? Eles vão levantar então uma coluna de pedra com pedras ao redor. Toda a família ela vai participar deste altar, da construção deste altar, tá? O pacto consistia de que Jacó não maltratasse as filhas de Labão. Então, o Labão ele vai dizer, olha, vamos fazer um pacto. O que você vai concordar comigo nesse pacto? Primeiro, você não vai maltratar minhas filhas. Elas estão indo embora contigo, mas você não vai maltratar elas, nem vai tomar esposas além delas. Então presta atenção aqui. Até na poligamia há regras, tá? O homem ele só podia se relacionar com suas esposas e com as servas dela. Fora isso, não era permitido. Então, na poligamia também havia uma regra, né? Até hoje nos países do Oriente Médio que tem a poligamia, é assim. O homem ele tem mais de uma esposa, mas ele só pode se relacionar com as mulheres que são a esposa dele, tá? E aqui nesse caso, nessa época, ele podia se relacionar com as esposas dele e com as servas. Fora isso, ele não podia. Então, o Labão, ele vai dar essa questão para Jacó na aliança. Você só vai ficar com minhas filhas, só minhas filhas vão ser sua esposa, só vai se relacionar com elas e não vai ter mais ninguém além delas, tá? Então, ele bota a regra da poligamia diante de Jacó, para que Jacó obedeça e não maltratar as filhas deles, tá? Também estava incluso neste pacto que jamais Labão ou Jacó passaria um para o lado do outro
com a intenção de causar mal ou prejudicar um ao outro, tá? O altar de pedra era um marco desse pacto e Deus a testemunha entre ambos. Labão fez o pacto dizendo que o Deus de Abraão, de Naor, o Deus do pai deles, seja o árbitro entre Jacó e Labão. Bom, esse modo do Labão falar que o Deus de Abraão, de Naor, Deus do pai deles, seja o árbitro entre nós, ele recebe uma observação da nota de rodapé da King James, na página 91, no número 3, tá? Que vai dizer o seguinte: desde a queda, né, a queda do homem no Éden, Deus vem tentando resgatar o ser humano de seus descaminhos e da perdição eterna. Então, vamos lembrar que a raça humana, né, o ser humano, ele se desviou lá no Éden, e desde esse momento Deus vem tentando resgatar o homem da perdição eterna. Por isso Deus tira Abraão do meio do paganismo que imperava no mundo da época, né? E que ainda impera nos dias de hoje, tá? E a King James vai dizer assim, ó: hoje, apesar do grande número de crentes, né, o paganismo ainda ele exerce poderosa influência na sociedade mundial. Não devemos nos enganar com as declarações de Labão. Então a gente vê o Labão, ele fazendo a declaração que o Deus de Abraão, de Naor, o Deus do pai dele, seja o árbitro entre nós. E a King James está chamando a nossa atenção para a gente não se enganar com essa forma que Labão ele fala. Pois essa tradução no original, segundo a King James, né, vão refletir as palavras de Labão, né, com o sentido daquilo que os seus descendentes politeístas falavam, né? Quer dizer, a forma como Labão no original vai dizer é uma forma politeísta, ou seja, o que é uma forma politeísta? É aquela crença em vários deuses, tá? Pois a existência de vários deuses para ele fazia mais sentido de acordo com a sua cultura pagã. No original, as palavras de Labão falam de Deus como sendo um conjunto de muitos deuses. Então, quando o Labão ele vai dizer que o Deus de Abraão lá, o Deus de Naor, né, seja o árbitro entre nós, ele se refere, né, segundo a King James, ele vai usar o termo Elohim, né, e ele está se referindo a esse termo como sendo Deus, sendo um conjunto de vários deuses. Um conjunto de vários deuses forma Deus, né? Então pensa no caso dessa ideia de muitos deuses, né, formando um Deus só, tá? Então ele pensa dessa maneira. Por isso, o término desse versículo, né, no término desse versículo, Jacó ele vai declarar um juramento em nome do Deus a quem Isaac, seu pai, adorava. Então Jacó, ele, depois da fala de Labão dizendo que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus, né, quer dizer que ele seja o árbitro entre nós, o Jacó ele vai dizer não, que o Deus de Isaac, a quem meu pai adorava, seja o árbitro entre nós, né? Quer dizer, então ele vai afirmar isso, tentando mostrar para Labão que há apenas um só Deus, tá? Então é uma questão da nota de rodapé da King James para nos trazer aí um sentido dessa fala de Labão, que na verdade no original bíblico traz um sentido de Deus como sendo um Deus formado por vários deuses, por muitos deuses, tá? Versículos 54 ao 55, há uma confraternização em família. Labão passa a noite na montanha e no dia seguinte ele se despede de seus netos e de suas filhas, os abençoa e volta para a sua terra. E assim, né, ao encerramento desse capítulo 31 do livro de Gênesis, tá? Então passamos agora às lições do capítulo 31. Né? Temos aqui umas 3 lições, né? Ou melhor, umas 4 lições para podermos abordar antes do fechamento do discipulado de hoje, tá? Bom, primeira lição. Às vezes percebemos sinais de Deus que precisamos mudar algo, ou que é hora de mudanças. Devemos, todavia, ser cuidadosos e deixar que tais mudanças sejam feitas debaixo da vontade de Deus. Ainda que tenhamos em nossos planos
inúmeros caminhos para provocar essas mudanças, devemos nos permitir a ouvir a voz de Deus, nos mostrando o processo ou os processos para que essa mudança ocorra passo a passo. Ele é quem sabe o que nos é melhor. Então, às vezes Deus vai nos dando sinais de que precisamos mudar ou precisamos mudar algo, né? Mas a gente tem que deixar, né, essas mudanças acontecerem debaixo e dentro do plano de Deus. Não devemos querer fazer as mudanças pelos nossos próprios planos, tá, meu irmão, minha irmã? Então, deixar tudo na mão de Deus, deixar Deus agir, Deus trabalhar e fazer com que o passo a passo das mudanças aconteçam é o melhor caminho, né? Não devemos forçar a barra como Jacó fez, tentando trazer a bênção de Deus por seus próprios meios, tá? É deixar tudo debaixo da vontade do Senhor. Essa é a primeira lição. Segunda lição, Jacó conversa com suas esposas antes de tomar uma decisão. Então agora esse recado é para nós homens, né? Jacó conversa com suas esposas antes de tomar uma decisão. As esposas, segundo a Bíblia, são auxiliadoras do marido. Portanto, cabe aos maridos ouvir suas opiniões nos assuntos que tocam a vida familiar. Tem marido que quer tomar decisão familiar sozinho. Ele não quer ouvir sua esposa, ele não quer, né, conversar com ela, pedir o conselho dela, ouvir ela, ou então quando ela percebe que ele está tomando uma decisão, ela quer conversar com ele sobre algo que ela tem de ideia e ele não quer ouvir. Então a esposa é auxiliadora, você, meu irmão no caso, né, que é homem, você deve ouvir tua esposa, né? Para ouvir, analisar e ver se é a melhor solução e chegar a um denominador comum com ela. Ela é sua auxiliadora, ok? E a terceira lição: todo aquele que resolve desagradar a Deus perde o direito às suas ricas e generosas bênçãos, tá? Então, às vezes a pessoa vai olhar para alguém que está vivendo no erro e vai dizer, mas ela é tão abençoada. Às vezes o que ela tem não é bênção de Deus, né? Nós temos visto pessoas aí sendo alcançadas pela justiça, que viviam basicamente ou aparentemente uma vida, né, próspera, e na verdade era tudo fruto de coisas erradas, né? Então nem tudo aquilo que parece que é bom vem de Deus não, tá? Então aquele que procura desagradar a Deus, ele vai perder o direito às ricas bênçãos, às ricas e generosas bênçãos de Deus. O que é a bênção de Deus, né? A bênção de Deus, ela é duradoura, é algo duradouro e permanente. Ela não é momentânea. Labão, por escolher o caminho da injustiça, ele deixa de ser beneficiado por Deus. Lembra que Deus estava abençoando ele por causa de Jacó? Então, mas depois de um tempo agora, ele deixa de ser beneficiado por Deus. E essas bênçãos vão parar na mão de Jacó. E por quê? Porque Jacó começa a trilhar um caminho para a conversão. Jacó começa a buscar fazer aquilo que era o certo e não aquilo que era errado, como ele vinha fazendo quando estava na casa de seus pais, tá? E outra lição, e última, quarta lição aqui, né? Raquel crê em Deus, mas ainda não desapegou da ideia de outros deuses, entre aspas, protetores. Então Raquel, ela acredita em Deus, só que ela também acredita em outros deuses. Nós temos muitos irmãos e irmãs que são assim, já falamos disso aqui, né? Eles acreditam em Deus, mas também acreditam em outros deuses, né? Em outras superstições, em outros misticismos, né? Acredita no horóscopo, acredita piamente na palavra do homem. Às vezes a opinião que o homem está dando não é bíblica, ela é uma opinião pessoal e a pessoa faz exatamente aquilo que a pessoa está falando para fazer, né? Então ela crê em Deus, mas acredita em outros deuses, tá? Que ela considera como Deus protetor e orientador da vida delas, né? Devemos entender o ensino do Evangelho, que nos ensina que há um só Deus e não há outro. Atenção, o Evangelho nos ensina que há um só Deus e não há outro. A idolatria, o misticismo e as superstições originadas em povos pagãos nos levam a práticas malignas. Isso é bíblico que eu estou falando para vocês. A idolatria, o misticismo e as superstições originadas em povos pagãos nos levam a práticas malignas, pois sofrem fortes influências de espíritos enganadores. Isso é bíblico que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, tá? E aí,
Eu vou deixar um último versículo para você meditar sobre isso, né? Como há um engano maligno em cima da idolatria, das superstições, em cima do misticismo. Eu vou deixar um versículo bíblico para você meditar consigo mesmo e tirar suas conclusões, tá? Aqui em Isaías, capítulo 44, versículo 14 ao versículo 20, a Bíblia vai declarar o seguinte: um homem corta para si cedros. Cedros são madeira, tá? Toma um cipreste, que é outra madeira, ou um carvalho, que é outra madeira, tá? Então o homem toma para si cedros, cipreste e carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Presta atenção. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e cozinha o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Ele queima a metade da madeira no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e exclama: ah, já me aqueci, já experimentei o calor e de tudo quanto essa madeira poderia me oferecer. Então com o resto faz um Deus para si, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se, dirige-lhe suas súplicas e oração. Ó, salva-me, pois tu és o meu Deus, diz ele. Aí Deus vai dizer aqui: eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: metade desta madeira usei simplesmente para fazer o fogo com o qual assei o pão sobre suas brasas. Assei também a carne e assim matei minha fome. Ora, poderia eu fazer algo abominável com o resto da madeira? Ele se alimenta de cinza. O seu coração iludido o desvia do bom caminho, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem consegue confessar: isto que está nas minhas mãos, ou seja, a madeira que está na minha mão, que eu cozinho com ela, que eu me aqueço com ela, isso não é Deus coisa alguma. Então, são declarações do livro de Isaías 44:14, que faz uma reflexão de um homem que pega madeiras no bosque, se aquece com aquela madeira fazendo uma fogueira ou colocando numa lareira, né? Ele cozinha com aquela madeira, queima, ele percebe que ela é um produto consumível pelo fogo, inflamável, mas que também constrói um Deus e pede que aquele Deus o salve. E ele não consegue enxergar que está cometendo uma abominação, que está se prostrando diante de algo que não é Deus e que não é Deus coisa nenhuma, tá? Então são reflexões do livro de Isaías 44 com relação a essa superstição, misticismo e idolatria que muitas vezes nós, os homens, acabamos por cometer, colocando no lugar do Deus vivo, único e verdadeiro. Bom, vamos agradecer ao Senhor por esse maravilhoso discipulado de hoje, em nome do Senhor Jesus. Senhor amado Deus e querido Pai, muito obrigado por todo o ensinamento, por toda a direção, que possamos meditar em suas palavras, Senhor, que o Senhor receba em tuas mãos a cada vida, a cada pessoa que ouve esse discipulado com dedicação. Que a mão do Senhor seja com elas para dirigir os passos e orientá-las em seus caminhos, Senhor. Nós louvamos o teu nome e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tua atenção e que Deus abençoe